Hoje a gente tem uma convidada super especial, porque ela foi host com a gente da primeira temporada. E hoje ela está aqui como convidada, a médica e obstetra Elke Coimbra. Ai, a gente estava muito afim de receber essa nossa menopauser, porque ela é da nossa turma que começou, só que com a vida louca que nós temos, gente, ela não vai conseguir, infelizmente, estar com a gente aqui, mas ela voltou para falar com a gente sobre um assunto muito sério, que é a menopausa, o climatério, que é o que nós já estamos sentindo um pouquinho essas diferenças e nós temos dúvidas, e ela vem aqui como médica e como amiga, que tá na mesma fase que a gente, bater um papo super bom. E hoje a nossa convidada é Elke Coimbra. Oi! Ai, obrigada pelo convite, né? A gente vai conversar, né? A gente vai bater um papo aí sobre a mulher 40 mais, quase 50, que é o período onde eu também estou passando e vocês vão passar ou já estão passando, e nada melhor do que conversar, né, sobre esse assunto no nosso podcast. No nosso. E também quem vai ser nossa co-host nesse episódio, de novo, é a nossa psicóloga amiga Mariana Seixas, maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente, Mari, na mesma fase de vida. É uma delícia dividir o tapete. O tapete com vocês. E é muito isso, né? É um momento que tá todas. A tal do climatério, a tal da... Como é Pré-menopausa, perimenopausa. É um monte de nome. Também. E eu acho que ela podia até dar esse glossário pra gente. Vamos porque lá. eu não sei nem se a gente usa a palavra da forma correta. O que é o climatério? O que é a perimenopausa? O que é a menopausa? Perimenopausa e climatério é a mesma coisa? Praticamente, na verdade é assim, tudo são nomenclaturas, né, para uma fase da vida depois dos 40 anos. O climatério nada mais é do que uma fase diferente, onde você praticamente tem as mudanças na reprodução, né? Então você acaba a vida reprodutiva, você está entrando no climatério, está terminando a sua fase reprodutiva. E ela pode ir até depois, quando termina a menstruação. Menopausa é uma data. Então, menopausa é a última menstruação. E quando que você sabe que aquela última menstruação é a menopausa? Quando você olha para trás e fala... Tem 12 meses que eu não menstruo. 12 meses. 12 meses, é uma data, é um evento. Então, Então se eu parei hoje, menstruei daqui 3 meses, eu não entrei na menopausa. Não entrou na menopausa ainda. Você está no climatério, na fase transicional, né, na perimenopausa, mas não é menopausa ainda. Entendi. E quando a gente sabe que a gente entrou na menopausa, a gente não tem útero, não tem menstruação, né? Então a gente tem os sintomas e a gente também pode avaliar com os exames laboratoriais, que nos ajudam muito. Mas não vai ter mais a menstruação. Então a gente até pode falar, olha, minha menstruação foi, mas pode ser uma menopausa cirúrgica se durante a cirurgia a gente tirar o ovário, né? Então, 1 ano depois, tirou o ovário, não produz mais hormônios. Mas se tirou o útero e não tirou o ovário, tem a produção de hormônios ainda. Então a gente vai pelos sintomas, vai pelos exames laboratoriais. E quais são os primeiros sintomas que a mulher se queixa em consultório? Primeiro começa no climatério, né? É muito individual, são vários sintomas e é individual porque cada uma tem um sintoma mais específico, a intensidade dos sintomas também vai variando, mas o mais comum é a irregularidade menstrual, né? Então, os hormônios começam a oscilar, começa a ter queda da progesterona, queda do estrogênio, então as menstruações ficam mais esparsas ou mais curtas, sangramento mais abundante, mais escasso. Então, começa a ter essa irregularidade. Aí começa a vir os fogachos, né, as ondas de calor, de intensidades variáveis, alteração de humor, né? Então, tem as alterações de humor nessa fase, as insônias, o cansaço, o aumento do volume abdominal. Isso tudo que você tá falando, principalmente depois que a gente começou a entrar nesse mundo de mulheres 40 a mais, eu não tinha essa quantidade de informação. Pra mim só chegava fotografia, gente. Só sobre fotografia. Porque rede social é a nossa vida hoje, gente. É uma parte enorme da nossa vida. E hoje tá falando bastante de menopausa, então, né? como que eu ia te falar? Quando tinha só o meu Instagram profissional, eu via sobre fotografia. Na hora que eu entrei no mundo
40 a mais, então tá vindo... O algoritmo começa a entregar só esse começou tema, a me entregar né? esse tema. E eu vou falar pra você que tá me deixando um pouquinho aflita, tá? Eu tô vendo até relatos de pessoas que falam assim... Você não tem noção do que é a menopausa, de como é ruim. Porque além de tudo isso, fogacho, insônia, né? Gente, eu juro, eu vi isso. Ela falou assim, a gente perde massa cinzenta. Ai, eu ouvi isso em algum lugar. Eu sei de quem foi. Sei lá. Então, a gente vai realmente emburrecendo. Mas calma. Então, é assim, Sofrendo ó, por antecipação. vamos assim, dá vontade de sofrendo falar por antecipação. palavrão, né? Porque a vida da mulher é muito complicada. A gente chega num ponto da vida, adolescência, a gente tá esperando por aquela menarca, né, menstruação, e que vai ter cólica, algumas têm cólica, outras não têm cólica. As amigas menstruaram, você não. As amigas, não. ou você menstruou muito antes. Então, assim, a mulher, ela sempre tá nesse lugar dessa espera por algo que ela quer, né? A menstruação. Aquelas que vão menstruar depois falam, ai, eu não tô menstruada ainda, eu quero muito. Gente, mas quando vier... bom, mas é ruim. Sabe? E agora, como nunca tinha acontecido comigo, eu tô chegando nesse ponto de... A minha menopausa vai chegar. Vai chegar. Aí a menopausa é o evento que é certeza. As mulheres, né? Forte isso, né? Uma certeza que a gente tem é que se a gente passar dos 50, a gente vai ter a menopausa. Toda mulher idosa passou pela menopausa, né? Nem todas as mulheres vão passar pela menopausa, né? Sim. A Mas gente é quer passar. um evento que é certeza, não tem como não passar. E a gente tava Né? falando, né? Que... E Pode não, e só para completar o que você falou de você estar às vezes desesperada, é muita informação que a gente tem, só que a gente não pode levar em conta o que a vizinha fala, o que a amiga fala. Cada um tem o seu sintoma, cada um vive de uma maneira. Então, o melhor do que você ficar assim é procurar o profissional nessa fase, para ele já começar a direcionar, para que lá na frente você não tenha todas as complicações, né? Os desconfortos. Os desconfortos da menopausa, porque o que a gente vê é só a pontinha do iceberg. Entendeu? Temos uma osteoporose por aí. Tem osteoporose, tem aumento de risco cardiovascular, Tá. aumento de risco de Alzheimer, depressão. Então, o que a gente vê dos fogachos, da insônia, da irritabilidade, é a pontinha. Tá fácil. E muita gente acha que, eu não sinto nada, então eu não preciso repor. Eu tô bem. Nem todo mundo sente mesmo, tá? Então é muito individual. Mas a gente tem que ficar atenta para aqueles sintomas que a gente não tá vendo, mas que ele tá ali, né, causando nesse período. Mas é para se preocupar? Sim. Mas é para se descabelar? É para você sair apavorada? Não, porque a gente tem como contornar tudo isso. A gente tem o Hoje em tratamento, dia, né? hoje em dia, a gente tem as medidas comportamentais, tem a reposição. Então a gente consegue passar por essa fase e que essa fase cause menos dano para aquela mulher, né? A expectativa hoje é 80 anos. Ninguém quer ficar 80 anos cheio de problema. E é nessa fase que a gente tem que atuar. Aliás, antes, né? A gente tem que atuar antes, na prevenção. Mas depois dos 40, muito mais. E Então a gente quem tá consegue. assistindo e é 40 menos... Já começa. Já começa a atuar aí para deixar essa fase de Mais transição leve. que vai chegar mais leve. E a primeira coisa que me vem à cabeça eu sou leiga, é a reposição hormonal. Quais outras formas que a gente tem de amenizar esses desconfortos ou talvez postergar? Eu acho que primeiro de tudo é procurar um profissional nessa fase, né? Não adianta o que eu vejo por aí. Eu tomo um remédio, a minha amiga lá tá passando, eu vou lá, dou um remedinho, ela melhora. Então isso não. Então, começou na fase 40 mais, eu acho que é a fase da gente começar a ficar atenta sobre isso. Então, nas consultas anuais, o ginecologista, provavelmente ele já vai entrar nesse assunto. E a gente já vai começar a trabalhar. E antes de medidas, né, de tratamento, tudo, a gente tem que saber o quê? Ouvir essa mulher. Tá? Então, o ouvido do ginecologista tem que ser muito apurado. Porque tem alguns sintomas nessa fase que não são do climatério. São outras coisas e a gente associa que é do climatério e muitas vezes a gente deixa passar porque é normal. Bom, tá. Entendeu? Por exemplo, uma dor na articulação. A menopausa dá dor na articulação. O climatério, os sintomas, aquela atralgia que você não tinha.
mas pode estar associado a outras coisas também. Então precisa uma artrite. Então você precisa ter sim, né, conversar, saber, fazer exames complementares para depois tomar a decisão do tratamento. Tá. Entendeu? E existem hoje tratamentos hormonais e não hormonais. Tá? Então, o hormonal é o tratamento que a gente costuma fazer aí para as pacientes que não têm contraindicação. Para as pacientes que têm contraindicação, a gente vai nas medidas comportamentais, né? A gente vai tentando pelas beiradinhas para ela viver melhor. E o que seriam essas medidas Comportamentais? Não hormonais. Vamos supor que a paciente que tenha contraindicação absoluta para reposição hormonal. Não vai deixar ela ter qualidade de vida ruim. Certo. Então, a gente pode melhorar a qualidade de sono dela. O mais importante nessa fase, exercício físico, que melhora praticamente tudo. Uma boa alimentação, né? Medidas de terapia, né? Comportamental. Então, isso tudo faz com que ela passe melhor essa fase. Outras coisas também é ativar a parte neurológica, né? Então, a parte da cabeça, que a gente vive esquecida, a gente tem que estimular sempre. Então, estimular leitura, estimular palavras cruzadas, joguinho, né? Essa fase que a gente está trabalhando, que a gente tem muito esquecimento, não deixar passar e não deixar atrapalhar. Então, você está sempre deixando a mente ocupada. Já ouvi falar que Né? línguas, né? Estudar uma língua que você não sabe é Tudo, bom né? também. Instrumentos musicais. Instrumentos, tudo. Ah, daí já não dá. Mas Fazer academia já tá difícil. Imagina É, ela já tá tocando um difícil. violão, ou vamos fazer aula de sanfona, de corno, não dá. Não dá. Mas a gente tá Instrumentos musicais não vai falando rolar. também- A gente pode até fazer uma musculação. Até, né? Mas a gente tá falando também como se fosse uma coisa muito fácil, né? Ah, vai lá, faz isso, é aquilo. A cabeça da mulher, nesse período do climatério, da menopausa, ela tá totalmente fora do ar. Porque ela vai lá, Né? ai, o que eu ia fazer O mesmo? que eu ia fazer Não mesmo? lembra. Era a É palavra aquela cruzada. tempestade, aquela névoa, né, que todo mundo fala. É a névoa mental. A gente tem o esquecimento. A gente perde um pouco o foco da concentração. A gente não dá conta de fazer as coisas Gente, que a mas gente eu já fazia. sou assim desde que eu nasci. Imagina como vai ser pra mim. Imagina como. Porque Então, eu sempre daí fui eu assim. Acho que talvez não altere. Melhor. Pode ser. Pode ser. Ou melhore. Ou melhore. Eu A acho gente que tem que muita gente pensar está assim. assistindo a gente deve estar pensando isso. Porque você está falando, eu estou me identificando. Eu tenho 44 anos. Pode ser que eu já esteja chegando numa fase próxima da menopausa, do climatério. Ou pode ser que eu seja uma pessoa que não sou tão observadora, que sou mais desligada e agora, de repente, a vida corrida, tenho 3 filhos. Então é difícil tentar identificar o Sim. que pode ser pelo climatério e o que pode ser pela rotina que Pela a gente... vida corrida que a gente tá louca. tendo. Pelo É. momento de vida, né? Porque os Momento de 45 anos, os 40 mais é um marco no desenvolvimento nosso de muita mudança. Exatamente. Muitos estão com os pais já adoecendo, né? Estão já num outro momento, filhos que saíram de casa. Você está num marco do seu próprio desenvolvimento de mulher, até o seu papel. E o seu trabalho também, o te seu consome trabalho, bastante. o seu trabalho. Então, É. é todo um conjunto e vem a baixa dos hormônios. Nossa, que Pra legal. brindar. E a gente vai dizer assim, nossa, 40 a mais é a fase mais legal. Mas é. Mas E isso que eu ia te perguntar. Mas é. Eu ia te perguntar exatamente Olha como isso, assim, é. o quanto que você vê no seu consultório essa estrutura mesmo de como algumas mulheres encaram essa fase. E eu imagino que isso deve ter uma diferença até no tratamento ou na resposta. Conta um pouco pra Assim, gente. a mulher assim. 40 a mais, nessa fase que a gente fala que é a idade da loba, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Que os filhos começaram a crescer, a gente tá bem no trabalho e a gente tem uma disposição muito grande. E aí, depois dos 40, a gente vai descendo a ladeirinha, né? Então, ela vai descendo a ladeirinha, aí você vai vendo, nossa, tá cansando, tem que subir, né? A ladeira a gente tem que ficar subindo, subindo. E a gente não perde a disposição, por quê? Porque a gente foi criada para isso, né? A mulher, ela equilibra. Aqui tem um prato, aqui tem a família, tem a louça, tem... A gente vai se equilibrando. Aí, depois dos 40, vai começando, aí a gente vai se cobrando também, né? A gente vai tendo essa cobrança maior. E aí, quando a gente vê lá com 46, 47, 48, a gente vê, nossa, tudo que eu fazia antes, eu dava conta. Hoje, eu não dou conta mais. Então... eu faço a metade das coisas que eu fazia e já tô cansada. Eu esqueço. Eu esqueço. Me irrita.
irritabilidade. Então, eu é acho uma fase que não é fácil. Trabalhar, não é fácil. trabalhar a cabeça é essencial. Ouvindo você falar, é o que a gente... É essencial. E a gente tem que estar bem, porque a gente não pode... Porque, assim, a mulher da casa, ela dá aquele suporte melhor. E a gente não está dando muita conta. Ouvindo... Outra coisa é o sono. Um sono reparador, no outro dia está ótima. Nessa fase, o sono está muito ruim. No outro dia você está como? Está pior ainda, né? Porque você não tem a qualidade do sono, você já está cansada. Você já acorda cansada. Então, é um monte de coisas que a gente está passando e que muitas vezes o outro não entende. O marido não entende. Né? O seu chefe não entende. É porque no algoritmo deles não chega, né? Não esse chega. assunto é só no nosso. É. Então, eu não sei Não se as pessoas chega. conseguem conversar com seus parceiros ou parceiras, né, sobre esse tema, ver como que o marido reage, porque está difícil pra gente, está difícil pro outro. Sim. Eu relaciono muito com a adolescente, né? Que tá começando também teve a menarca, tá começando a menstruar, umas têm os sintomas mais fortes, outras têm sintomas mais leves. A família toda tem que ter paciência, a menina tem que ter paciência com ela mesma. E a fase da menopausa eu acho que é bem parecida. Bem parecida. Né? Falando sobre essa fase também, lembrei agora que a gente já tinha pensado em gente falar sobre isso. É essa questão, né? O seu parceiro não entende o que você tá passando. Eu acho que... E tem uma fase, pelo que eu converso com as minhas amigas, que a relação sexual fica muito difícil também. Fica difícil. Sabe? E já chega naquela situação também, porque a mulher que tá evitando, e aquilo lá é hormonal. Entendeu? Então a gente queria saber quem tá nessa situação, como melhorar, com verdade, conversando, ou é correndo atrás dessa reposição, você consegue dar conta, e tipo, complicado, gente. Então, é uma fase complexa, né? Eu falo que a menopausa, o climatério, é a cortina que vai se fechando de uma fase para iniciar uma outra fase. Então, essa outra fase é cheia de desafios, de sintomas e desafios. E faz parte, a gente tem que passar. Né? Todo mundo vai passar e cada um vai passar de uma maneira diferente. Por isso que a gente precisa de ajuda profissional. Né? A gente precisa da rede de apoio, de uma boa. rede de apoio, de ajuda profissional e aberto o papo em casa. Né? Então, graças a Deus, hoje tem a rede social também para todo mundo ficar sabendo dos sintomas. Nossa, é verdade, você até pode encaminhar isso pra pessoa que você queira que saiba. Aquela do indireta, assunto. né? Vou dar uma indireta. Aquela direta, né? Direta. Querido, ó, entende aqui só essa parte? É. Se for ver também essa, aí tá mais fácil. E eu tenho uma perguntinha, assim, e tem um tempo de ajuste? Então, por exemplo, a gente entrou na menopausa e tem esse tempo que tá tudo ali, mas depois eu entro já numa toada de uma estabilidade, as coisas estabilizam, as coisas voltam um pouco mais a uma nova realidade, mas mais estável, sem ter tanta essas... Sim, e a gente vai acostumando com isso também, né? E a gente vai mudando. A gente vai... Nessa fase a gente vai mudar os pensamentos, a gente tá fazendo uma alimentação melhor, a gente tá fazendo exercício, então a gente vai acostumando com os sintomas e eles vão ficando menores. Tá, né? E também vai depender, então, muito da própria mulher. Depende de cada da decisão dela ali, do quanto ela vai se empenhar nessa mudança. nessas Peraí, terapias. então, eu tenho uma dúvida técnica aqui. Então, depois que a menopausa veio, que são esses 12 meses sem menstruar, aqueles sintomas pré-menopausa, eles somem, porque eu já cheguei lá. Não, depende. Tem sintoma que persiste, Pra sempre. né? Pra sempre? Às vezes, por exemplo, um sintoma que Tem gente que persiste, tem fogacho de calor. um sintoma que persiste para sempre, e se você não intervir, é o ressecamento vaginal. Tá. É a parte vaginal da libido, de tudo. Todo mundo até respirou. Respirou fundo, mas é verdade. Só Olha notícia só. boa hoje, gente. Só notícia boa hoje aqui, tá? Mas tá tá tudo Mas é bem. esperançoso. Não nos Né? abandonem, tá? Só notícia boa. Cara, a gente pode Mas ficar olha, assim. isso que Curte você e falou compartilha. em relação a relacionamento, quando tem a queda hormonal, há uma queda da libido. Tá. Normal, né? Teoricamente. Só que não vem só ela, vem o ressecamento vaginal.
E isso faz com que não torna a relação sexual não é tão prazerosa mais, porque você tem desconforto. Você tem um prurido, uma coceira, você tem uma alteração na flora vaginal. É pra não transar, o corpo, tipo, te falando Teoricamente, assim, sim. É o fim da vida. Só que aí a mulher tá na sua melhor fase, ela tá mais madura, ela tá produzindo, ela tá com um corpo legal, ela tá segura porque ela tá madura. Só que vem esses sintomas e ficam, tipo... E ela não consegue fazer. Mas o que é a menopausa? Não é o fim do ciclo reprodutivo? A mulher não nasceu para reproduzir? Não é? Então, afinal, teoricamente, somos o quê? acabou. Seres reprodutores. A gente trabalha, não sei porquê. A gente, né? Porque eu não sei. Porque e agora, é isso. É pra isso que a gente tá aqui. E aí a gente fica nessa fase dos 48, 49, 50. Alguém aqui se sente inútil? Jamais. Então, hoje a mulher, ela com 50 anos, ela tá muito jovem. Antigamente, 60 anos era a expectativa de vida. Então, ela chegava com 50, ela já estava vozinha, fazendo na cadeira de balanço, né? Fazendo o seu bordado, esperando a vida passar. O marido não estava em casa, os filhos casaram. De domingo tinha um almocinho na nona. É bem igual meme, né? Na minha fase, a gente não pode nem ser E agora, velho. na nossa fase, é diferente. A gente tá com carreira, a gente tem filho, a gente tem muito sonho, né? Então a gente não pode, eu falo que a gente não pode deixar a peteca cair, não. A gente tem que se equilibrar e a gente tem recursos para isso, enormes para isso. E ao mesmo tempo que a gente tá nesse fim da fase reprodutiva, 40 a mais, você deve ver muito no seu consultório, hoje em dia as mulheres estão tendo filhos depois dos 40. Às vezes no susto. E que loucura isso, né? Como que é isso? Olha, então, às vezes hoje as mulheres tendem a demorar mais para ter o filho, justamente por causa do emprego, da carreira. São inúmeras as causas, né? As vontades, os motivos para que ela tenha filho mais tarde, mas acontece, né? E nessa fase, ela não tem aquele pique que ela tem antes, né? E depois dos 40 é pior ainda, que ela torna-se uma gestante de alto risco. Então, alto risco, sempre uma gestante de alto risco. Normalmente depois... sim, porque o período onde você tem mais risco de diabetes, pressão alta, colesterol. E né? o bebê então, também, né? Imagino. Então é uma fase de riscos, mas acontece, porque a vida inteira eu fiquei atrás da carreira. Agora eu achei meu momento, já tô com 40 anos. Não vai engravidar? Vai! Agora, pique vai ter igual uma gestante de 20, 30 anos? Eu acredito que não. Eu vou te falar um negócio agora bem pessoal. Mas a minha primeira filha, a gente já falou sobre isso em um episódio, mas assim, minha primeira filha eu tive muito jovem. Quando eu fui fazer um exame assim, o médico falou: fica tranquila, você é novinha. E depois que, com esse negócio de internet, a gente começou a ver muita coisa desse negócio. Não demora muito, não demora muito, não demora muito. Mas assim, nunca vi nenhuma situação por perto, assim, que tenha dado algum problema e gestação que você sabe. Mas a gente... É que quando você não convive, né? É por isso que as mulheres estão congelando, né? Porque daí elas não vão engravidar do óvulo. Elas vão fazer então a inseminação. Elas já têm depende. Isso Hoje a gente tem alguns recursos. Por exemplo, tem paciente que chega, não quero engravidar agora. Já está com 35, 36 anos. O que eu posso fazer? Vamos fazer um exame para saber sua reserva ovariana? Existe esse exame? Existe. Fala quantos tem lá? Para saber se a reserva é boa. Porque diz que a gente nasce já com a quantidade. Já nasce com a quantidade determinada. Sua reserva é boa? Ok, dá para esperar. Olha, a reserva tá baixa, tá menos. Mas eu não quero filho agora. Aí você pode fazer o congelamento. Você tem N coisas para você fazer. A gente encaminha para o setor de infertilidade, né? Pro setor de Porque o que conta, medicina né, para ser de menos risco é a idade do óvulo e não a da pessoa que está gestando. É mais dos óvulos. E da gestante também, né? Também. Porque depois dos 40, o risco maior de algumas doenças, né? A gente já nasce, né? A mulher já nasce dentro do útero, com 20 semanas, com número determinado de folículos. Eu acho isso tão fofinho. A gente não imagina um negócio muito pequenininho. Não é? Pois é. Eu acho fofo isso. É muito perfeito. A mulher, ela é muito perfeita. Eu acho, e assim, eu acho que tem uma profundidade nisso, quando a gente consegue entender exatamente esse ciclo natural da vida, e você aceita isso, você vai se ajudar.
Porque se você briga com a realidade, isso você fica com raiva, você fica brava, você fica puta da vida e você não vai buscar ajuda para você melhorar o teu estado natural, Sim, porque excelente. pelo que ela tá falando e trazendo com tanta clareza, é realmente o ciclo O ciclo natural normal. da vida. Aceitar. A gente nasceu para reproduzir, pronto, nosso úterozinho lá já não tá mais pronto, o aquáriozinho já não dá mais para produzir. Tá bom, ok, mas existe uma vida, existe uma mulher que tem sonhos, Cheia de que sonhos. quer amar, que quer viver, que quer. Só que ela precisa de combustível, que é o tal dos hormônios. E aí eu preciso colocar esses hormônios, porque o meu corpo Tá pifando. precisa. A Eu gente vou tem que falar assim, aceitar a fase, mas a gente não pode aceitar as complicações dela, né? A gente não pode mas aceitar as repercussões. mas a gente assim, tem que assim, a gente falando isso ajustar. como uma coisa muito simples, né? Faça reposição hormonal. O que significa isso? Eu vou tomar isso pela minha boca, eu vou colocar um chip. As E o pessoas. resto da vida? Não, e tem outra coisa, Mari, que eu tô pensando agora uma coisa importante. Todas as mulheres, nós estamos numa classe que vamos conseguir ir numa médica e ter nossa reposição hormonal. perfeito. Mas é um negócio que a gente tá falando. Gente, é muito simples para as mulheres. Não é muito simples, isso custa. Isso custa dinheiro. Não tem. Entendeu? É. Então, assim, eu não acho que o nosso papo tem que virar nesse jeito. Gente, hoje tá tudo certo. Não tá. A gente tem mulheres de todas as classes sociais. E isso tá na nossa mão, mas não tá na mão de todo Explica mundo, pra entendeu? SUS lá, que é o problema. Bom, na verdade eu falo assim, a gente tem que aceitar a fase porque a gente está passando e a gente tem que ter consciência do que dessa repercussão, né? Porque se falar menopausa é só a última menstruação, não, é o início de uma nova fase cheia de desafios e cheia de complicações, que vai desde o coração até o osso, do cérebro, a mente, a parte psicológica, vaginal, tudo. Então, você tem que sentar, principalmente com o seu médico, né, para conversar sobre essas repercussões e principalmente dos riscos que a menopausa pode causar. Né? O que eu vejo muito é o medo do câncer. Porque a reposição ela é excelente, ela melhora muito e ela diminui muito os riscos de doença cardiovascular, osteoporose, Alzheimer, a parte do humor, ressecamento vaginal, a parte dele, tudo, ela melhora tudo. Ela veio para isso, porque a gente vai repor algo que está faltando, né? Mas é para todo mundo? Não. A gente faz uma anamnese, a gente faz exames complementares e tem as contraindicações. E é pra sempre Né? isso? Não é para sempre reposição. Por quê? Primeiro que a gente tem a tal da janela de oportunidade. O que é isso? A gente tem o momento certo de entrar com a reposição para não trazer risco, né? Que é, por exemplo, 1 ano antes de entrar na menopausa, a gente já pode começar até 60 anos, 10 anos de menopausa. Passou de 10 anos, o risco supera o benefício. Então tem sentido. Se o risco já teve e o benefício supera o risco, por que você vai submeter Então tem a um mulher tempo à certo. reposição? Tem o tempo certo. O melhor é nesse período de perimenopausa, que na transição da última menstruação e já entrar com a reposição. Porque aí o risco é maior. A gente sabe que a parte de osso, por exemplo, ela começa a desgastar 1 ano antes da menopausa se instalar. Não tem como fugir do médico. Não tem Já como. tô entendendo isso. Depois dos Não 40, dá, não dá. depois dos 40 a gente perde muito mais cálcio do osso do que ganha. A gente já começa a perder depois dos 40. Quando entra na menopausa, piora mais. E a reposição hormonal é algo muito recente? De quanto tempo pra cá que já existe? Que tá fazendo, Muitos que já tem anos, testes? há e- muitos Mas acho que deve ter anos. evoluído. A Eu lembro que vida existia inteira. um adesivinho, não era? Existe Antigamente. ainda. Que na verdade, Ainda? assim, desde quando eu fiz faculdade, uma das partes mais fortes da faculdade da ginecoendócrina era a reposição hormonal na menopausa. A gente já fazia 25 anos atrás. Tá, entendi. Entendeu? Então, assim, a gente sempre fez. É que hoje parece que é algo uma novidade muito grande. Não é. Existem aqueles médicos que são a favor e que são contra. Tá. Reposição. Tem isso também, né? Você tem que... Então, cada médico vai estudar e vai falar, pra mim, Na minha opinião, Entendi. mas assim, Tá. o que se preconiza é a reposição hormonal desde que você não tenha contraindicação. Né? O que chega é a paciente, mas eu tenho medo de câncer. Peraí, vamos lá. Fez os exames, tá tudo bem, não tem nada. Você tem um parente com câncer de mama, a gente consegue
A gente consegue falar, não, vamos acompanhar você a cada 6 meses, de repente, mas se a gente faz todos os exames e vê que tá tudo bem, aí você vai chegar para ela e falar assim, ó, o risco é menor do que o benefício. O benefício nessa fase é muito maior de você fazer reposição. Ah, mas eu tenho medo. Tá, você tem medo de câncer de mama? Sim. Faz exercício? Não. Tem uma alimentação boa? Não. Então, um dos fatores de risco para câncer de mama é sedentarismo e alimentação ruim. Então, não tem sentido você ter medo só da reposição, você concorda? Então, vamos juntas. Agora, a decisão é sua. Meu papel aqui é mostrar os benefícios. Agora, a decisão é sua. Vai para casa, pensa e volta. E como Entendeu? que é? Existe chip, existe... Existe a via oral adesivo. e a via transdérmica, tá? Essas são as 2 vias que a sociedade preconiza, tá? Que A transdérmica é o que... chip? Não. A transdérmica é adesivo e gel, Ah, tá. tá? E tem as indicações. E tem a via oral, que tem medicações excelentes via oral. E as transdérmicas para as indicações. Então, assim, diante da paciente, cada uma é uma, a gente faz anamnese. Você não pode fazer via oral. Você tem que ser transdérmica. Você pode fazer via oral, transdérmica, seja o que for, tá tudo bem. Tá? Mas você não, o ideal seria transdérmica. Cada um é um, né? Cada um E é a um, não dá quantidade pra que fazer. vai repor depende do resultado do exame de sangue. Não. Não? A gente já tem formulações na farmácia que são excelentes. Ah, entendi. E Já a vem vida- pronto. Já vem pronto. E a vida inteira, são estudados, a vida inteira a gente passou sem problemas. Entendeu? É muito então, moderno, Essa medicação, né? essa... Complexo e moderno. complexo. Mas é muito caro esse... A reposição? Essa reposição? Pra falar, igual você falou, já tem em farmácia. Então já quer tem dizer, também farmácia, não, não é que é caro, longe. é uma medicação. Muitas vezes é um pouco mais É, caro porque do que hoje uma em dia- pílula anticoncepcional. Tá, Entendeu? entendi. Então, assim, É acessível. é acessível, Então, dá pra ser acessível, não para isso. todas as mulheres, mas para a maioria das mulheres, torna-se acessível, porque para ela, não é que R$100 não é nada, mas R$100 para uma qualidade de vida boa, vale a pena. Gente, todo Você mundo tá entendeu? acostumado a pagar caro em remédio. Isso Todo não mundo muda está pra... acostumado a pagar caro. E assim, se você tem útero, é uma medicação. Se você não tem útero, aí você não precisa, por exemplo, da progesterona para proteção endometrial. Se você tem triglicérides altos, se você tem uma doença cardiovascular, se você é obeso, aí a gente prefere, por exemplo, a via transdérmica, Entendi. que não tem a passagem hepática. É o que ia falar Entendeu? uma coisa pra mim, igual você É muito fala legal. assim... Ai, só eu que tô falando aqui, vocês podem me As suas parar. dúvidas são nossas dúvidas. Quando você fala assim, se você tem útero e se você não tem útero. Sim. O número de mulheres que fazem essa cirurgia pra tirar o útero é muito grande? E por que precisa ser feita essa cirurgia? O que uma mulher tem pra ter que retirar o útero? Na maioria das vezes é por sangramento aumentado, por miomas, né? Algumas patologias cervicais, um câncer de colo do útero, por exemplo, ou um câncer uterino. Mas, por exemplo, câncer uterino, que tem endométrio, tudo, a gente já fica meio assim de entrar com reposição. Mas o câncer do colo do útero, mioma, que é o que tira, é o que tem sangramento inespecífico, aí você tira o útero. Aí você, quando for fazer a reposição, por exemplo, você usa só o estrogênio, não precisa da progesterona. A progesterona é para proteção endometrial. É para aquele endométrio, aquela pelinha de dentro do útero não crescer demais e não causar sangramento. Então você tem que ter a progesterona para balancear. Exceto se o paciente tiver endometriose, né? Se ela tiver endometriose, ela pode tirar o útero, mas ela tem focos de endometriose em outros lugares. Aí ela precisa também da progesterona. Mas é individualizado também, cada um é um. Entendeu? E na cirurgia de útero, os ovários também são retirados ou depende da cirurgia? Depende da cirurgia. Por exemplo, ele vai retirar o útero de uma paciente com 50 anos, com ovário atrófico, que é pequenininho, você já aproveita e tira o ovário dela. Não tá Né? mais Porque hoje produzindo hormônio. não serve mais para nada, né? Agora, paciente de 40 anos que precisa tirar o útero, você deixa o ovário, pelo menos mais 10 anos produzindo hormônio, ela tem. Entendeu? Tá? Então, aí existe a menopausa cirúrgica, quando você tira tudo. E existe também a menopausa de medicação, né? Farmacológica. Paciente que faz radioterapia, quimioterapia, algumas medicações que deixam ela na menopausa, né? Daí Tem ela fica na menopausa tem por todos um os tempo. sintomas. Tem todos os sintomas por um tempo. Mas aí é medicamentoso, tudo. Mas quando... Entendeu?
Se emenda a cartela de pílula, ela não menstrua, mas aí não. Não, aí não é tem menopausa, não. Daí é só tá segurando, é medicamentoso, não é? Uma coisa interessante também, por exemplo, a mulher lá com 48, 49, 50 anos, ela tem chance de engravidar. E muitas delas tomam pílula, né? E a pílula nada mais é do que estrogênio, é uma reposição. Então elas não vão sentir os calores. Ah, mas eu não tô na menopausa ainda. Ah, mas você tá tomando um hormônio. Para com ela pra você ver. Entendeu? E ela Então, toma a pílula para não para engravidar. anticoncepção, é. Tá. E ela Como tem anticoncepção. esse efeito de também repor um pouquinho ali. Ela repõe, né? Então, ela mascara mascara uma menopausa. Agora eu quero saber alguma história sua, assim, de algum caso seu. Você já viu alguma mulher de 48, 49 anos, paciente, engravidando assim? Acontece? Acontece. Não, acontece. É raro, tá? Mas acontece. Tanto que nessa transição menopausal, na menopausa, a gente pede para evitar durante um tempo. Tá? Por quê? Porque nessa fase Pode tem ser. duas coisas: gestação indesejada e uma gestação de alto risco. Entendeu? Então é complicado. Então nessa fase a gente tem que Evitar. E as pacientes ficam, e agora, eu tenho risco de engravidar? Aí eu falo, pô, agora não, pode ficar tranquila. Mas até então, evita. Vai que, evita, né? vai que. E eu tenho uma amiga também, o que ela tava tentando o terceiro filho. Queria ter o terceiro filho. E daí, ela brincou assim comigo. Só que, amiga, eu tô entrando na menopausa, eu tô seca por dentro. Ela falava, como assim? Você tem, sei lá, 38, 30... Ela falou, eu tô. Ela teve que lutar contra isso. Não é lutar contra isso, ela teve que fazer o tratamento pra conseguir engravidar e conseguiu, Era uma entendeu? menopausa precoce? Precoce. Falência ovariana precoce. É. E ela conseguiu? E conseguiu, Nossa, engravidou, que coisa mais maravilha. linda, tudo certo. Mas agora, depois da gestação que deu tudo certo, ela tá mesmo... Já. Ela falou que a mãe dela entrou na menopausa, sei lá, com 43 anos, sabe? Isso é comum? Acontece, não é uma coisa corriqueira, mas ultimamente eu tenho visto mais casos de falência ovariana precoce do que antes. Talvez pela vida, né? Pela vida corrida. Então, Mas isso que você falou ficou muito marcado em mim, assim. Não tem como escapar. não tem como escapar. Não, eu gostei do que vocês colocaram. Vai vir, se você tá viva, você vai passar pela menopausa. Não vamos oferecer resistência. E é uma fase de tantos ganhos que vamos fazer nossa lição de casa. A gente sabe o que a gente pode fazer para melhorar, mas vamos focar nos ganhos e não nas perdas, porque vai perder libido, vai perder colágeno, vai perder energia, vai estar mais cansada, mas a gente pode focar no que a gente ganha nessa fase, porque tem muitos ganhos também. Né, da gente conseguir dizer não com mais facilidade, Sim. a gente se sente mais segura, autoconfiante, autoestima, maturidade. Parece que a gente perde o freio, né? Mental. E vai piorando. Eu acho que a gente já ficou meio... Tá bem explicado, né? Já ficou meio doidona. Mas é isso que eu falo, eu não vou ter tanto sintoma, porque eu já sou assim. E tá ciente que tem Isso como é melhorar. ótimo. É diferente, por exemplo, de uma doença incurável Sim. que está passando. A menopausa não. Tem todos os sintomas. Se você não tratar, você vira doente. É uma coisa que, se você não tratar a menopausa, seja com medicação ou medidas comportamentais, você vai ficar doente. Aumenta risco cardiovascular, osteoporose, Isso é... É sarcopenia. coisa que não dá pra ver. Que não dá pra ver, tá lá embaixo, entendeu? tá lá Então embaixo. vira doença. Então se você não tiver esse olhar, você deixa passar, falar, não tô sentindo nada, e lá na frente vai pagar um preço bem caro. Manter a mente ativa, Mas- acompanhamento médico, Sim. atividade física. E pode ter alimentação. gente que passa por isso bem de boa, deve Numa existir. boa, Deve existe, mas não existir. vê aquela coisinha escondidinha. Ah, entendi. A gente tem que fazer acompanhamento, Entendeu? exames. Exames. Só que tem gente que eu acho que não passa. Eu ouvi falar no podcast que as japonesas não têm fogacho. Nenhuma. Elas são com lequinho, amiga. Tá bom? Não tem. Mas elas são muito fortes, né? O limiar de dor é mais alto. Eu tô falando, então É. assim, às vezes é um negócio que é cultural. Ai, as orientais comentem, por favor, conta pra gente. Mas eu não sei onde eu vi isso direito, tá? Mas eu não sei Mas se é você verdade. sabe que eu acho que aí essas mulheres que passam melhor, se o médico falar, elas vão ter que acatar. Então, Porque eu mas acho que tem é muita paciente É a teimosa conversa, também, né? é a conversa, é o medo que elas têm, é a conversa. Mostra o risco e mostra o benefício. Não cabe a mim falar, você vai tomar.
Você vai fazer. Não, cabe a mim falar, olha, o risco Temos tá essa. aqui, o benefício tá aqui. Isso. O que você quer para sua vida? Né? Que a gente tem mais informação Porque esse- hoje, né? é. E a gente tem que usar isso para benefício próprio. E não para deixar isso brecar a gente, deixar Ficar com em pânico, não pode ter sofrer por medo. antecipação e nem tá ainda com nenhum sintoma, Não, mas tá claro. com medo do que pode vir a ter. Mas antigamente não falava disso. Então você vai lá, com 70 anos, as mulheres, numa queda, fraturava o fêmur, já tinha osteoporose propriamente dita, não tinha cultura da reposição, não tinha esse papo aberto. É importante você primeiro saber, tá? Então eu sempre falo assim para as pacientes: leiam sobre, procure boas fontes e leiam sobre, para não falar que sou eu que estou falando, então, para ser essa é a realidade. Aí volta. No retorno a gente vai conversar a respeito. Ou é o que você tem Entendeu? alguma dica de livro, filme que trata esse tema, para quem tá em casa também assistindo a gente possa buscar alguma leitura, um podcast, um filme, um seriado que aborde Eu esse gosto tema? muito dos vídeos da Sociedade de Ginecologia, mas para leigo existe um podcast chamado Menospausando, dos estudantes da USP. É bem legal. Depois a gente põe É embaixo. menospausando ou é menopausando? Menopausando. Menopausando, já tô. A gente fala, porque eu tô na menopausa. menopausando. Não, gente, Boa. porque Eu ia deixar o passar. menopausa. Não, gente, a gente É. se confunde. Então E é a muito gente- legal que são os estudantes entrevistando os professores da USP, que são todos mestres, tudo, e tudo com Embasamento. embasamento científico. E porque assim, não precisa romantizar a menopausa, né? Precisa Mas tratar. tem que tratar. Você tem que conversar. E automaticamente a gente vai romantizando, né? Porque a gente tem que dar importância. Eu não acho, eu acho que a gente também dá umas risadas sobre isso, Sim. né, gente? Inclusive, né, sigam o nosso É. Instagram, porque tem várias coisas engraçadas lá e a gente Super fala bom. bastante sobre essa fase. E a Essa gente- fase. É aquela questão, né, gente? A fase de não conseguir enxergar direito. Eu falei, Nossa. eu cheguei num ponto que eu não tô querendo ainda ir no oftalmo, porque eu sei que eu vou ter que colocar um óculos. A Dani. E eu tô assim, eu tô perdendo reunião de escola, porque eu não consigo ler o comunicado. Mas Eu acho não, às vezes isso não é que não levar a vida consegue ler. leve. Você até esquece de ver, né? A Então, gente precisa levar a vida um não pouco é? leve, Então a gente senão leva a gente isso como... pira. Ai, sabe o que eu ouvi falar? Tem uma novidade que uma amiga minha falou, que agora, não tem nada a ver com nada, tá, gente? Só tô conversando aqui. Que agora ela usa só uma lente. Então na hora que ela vai ler, ela faz assim, ó. Ah, Cara, não precisa ficar colocando e tirando óculos. Isso é O uma outro é novidade. vazio? É sem nada? O outro sem nada, porque daí ela enxerga de longe. Ah. E daí quando ela vai ler, Fernanda, ela faz assim, ó, daí ela enxerga ela de perto. usa de um. É tudo as novidades, gente. Quem sabe, né? Mas é muito legal isso. E é a fase, encarar é a a vida, fase. é a vida. E viu, com bom humor é muito melhor, né? Eu vou dar um eu também exemplo. acho. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu senti meus primeiros calores. Conta como foi. Como foi? Tava 19 graus o ar-condicionado, meu marido coberto e eu descoberta. Eu falei, gente, hoje eu tô sentindo tudo que meus pacientes falavam. Ah, isso é E legal. é um calor que vem daqui pra cima. Não que eu esteja na menopausa, viu, gente? Né, foi não só tô, esse dia, não foi tô só no esse climatério, dia. não. É que eu senti Foi um só receado. esse dia. Mas você se sente viva. Mas senti viva. Ah lá. Eu acordei ele e falei, Flávio, eu senti um calor. Aí Ele, não veio, tô dormindo. Não, exato. No 19, eu sofri orienta, mas veio um calor assim. Imagina, acorda, amor. Tô sentindo calor. E as dores, parece que a cama tem espinho. Esses dias, assim, aquela dor na articulação. Você deita de um lado, você tá sentindo isso? Não. Ainda não. Ai, aqui. E vira pro outro lado, você fala, ai. Eu falei, Jesus. Sabe aquela brincadeira? Dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói. Não, tem que levar no bom Aí humor levanta, mesmo, gente. tá tudo bem. Mas é naquele momento. Então, assim, tem que levar no bom humor. Né? Essa é. Você começa a ficar irritada e fala, ó, gente, por Então quer favor, dizer hein? que é mais ou menos uma TPM Ai. direta. Mas você sabe que quem tem... Eu não é tenho mais TPM que fala, né? Deus. Quem tem antigamente falava TPM. Quem tem essa síndrome disfórica tem mais chance de ter os sintomas, depressão nesse período. Precisa ficar bem atento. Quem Tem tem, mais chance de essa ter. TPM tem mais chance de ter Quem esses tem sintomas. TPM, eu tenho. Eu TPM. tenho. É um Ai, sintoma. Meu Deus, já, Gente, já mas sabe, assim, tem que ficar atento. é um e cuidar. sintoma de oscilação hormonal que você tem vontade de chorar por qualquer coisa.
até assistindo desenho animado. Você já Mas sente é que isso. começou a sentir isso, amiga? Aí ontem eu assisti um filme Então. que eu senti uma vontadezinha de chorar, né? Oi, Mas é Elke. assim, é uma coisa impressionante. Mas isso vai passar. Eu tô chorando, Isso gente. Você vai veja o passar. passarinho tomando banho no laguinho ali. Mas Eu sabe o já que me a gente tem que pensar emociono. agora? Olha, a gente tem a gente. É isso. A gente vai A contando, nossa rede de dividindo. apoio, né? Acho que a nossa É rede de isso. apoio aqui já é uma delícia, não é? A Dani que tá lá com a gente, ó, que participou E ao também. mesmo tempo, Mas, todo assim, mundo se sente jovem, gente. Eu tenho tantos sonhos, Nós tem somos tanto sonho, super um monte de sonho. jovens. E não... Eu tô me É só uma sentindo fase, um vai ver avião, 80, você tem muito chão pela Muito. frente. um Boeing que precisa só de um combustível a mais. Isso. Não é? De Bota ali, ó, e De um continua. combustível, encher o pneuzinho, né? É isso. É isso, e tá tudo certo. Agora, E é uma a fase. Marina falou uma coisa super importante, assim, né? E, claro, tem quem tem acesso, É. né? E quem não tem o acesso, né? Vivemos num país, infelizmente, que existe essa Infelizmente, questão. com desigualdade. Eu trabalho na rede pública, né? São poucas as pacientes na rede pública que eu consigo fazer a reposição hormonal. Ah. Não é porque eu não quero. Aí, por exemplo, quem tem condição, por exemplo, de fazer um exame fora, aí a Fora gente que você consegue, diz? fora do sistema Ah, público, tá. né? Porque às vezes demora 6 meses. Como que você vai avaliar risco cardiovascular se você não tem um exame que você possa pedir direito? Ou um transvaginal que demora 6 meses. A mamografia até que é rápida, mas é difícil, porque aí um dia ela vai e mostra a mamografia. Aí 6 meses depois, ela mostra o ultrassom. Aí, já passou, já venceu aquele exame, né? Ela não tem condição financeira, às vezes, de comprar uma medicação. Tem algumas redes que tem o estrogênio com a progesterona, que a gente pode dar, mas ela não tem indicação, ela tem contraindicação, porque ela tem uma diabetes, ela tem... Então, assim, é muito difícil você fazer a reposição no sistema único. Agora, se a paciente tem condições de pagar o exame, ela leva tudo para você bonitinho e você avalia ali, você pode prescrever. Eu acho que Entendeu? Mas algumas é fazem difícil. isso. Eu acho que as mulheres estão se cuidando O mais hoje. acompanhamento entre si. É, e fica um bom recado, uma dica, né, pra Fora isso. da rede pública, não. A gente consegue fazer um trabalho bem bacana. Aí eu acho que A já grande maioria esclareceu das um monte de mulheres, coisa. elas aderem à reposição, sim. A grande maioria. Ai, fala delícia! Só que nosso tempo, infelizmente, acaba. Já Mas, acabou? nossa, já acabou faz um tempo já. Mas, nossa, hoje foi muito delícia. Mas é um tema gostoso, né? A gente teve aquele papo que a gente pensava em ter e nunca teve. Nunca deu, nunca dá. Ah, é um assunto gostoso. Eu particularmente amo falar sobre Eu acho que climatério, menopausa. eu entrei nessa conversa de um jeito e eu vou sair de outra. Assim, é realmente mudar a forma como a gente olha essa fase. De olhar de uma forma um pouco mais leve, com mais bom Isso. humor. Conversar com o parceiro para tentar ter o mínimo de, Empatia, né? empatia da parte dele e fazer a nossa lição de casa, né? Então, levar com bom humor, não resistir a essa fase que está chegando. Com certeza. Aceitar as tecnologias, Aceitar. as novidades, né? Aceitar o tratamento, confiar Procurar um no teu profissional, médico. né? Isso, procurar um profissional. Porque dá medo, né? Quando eu comecei a ver, não, reposição... Eu não digo a palavra medo, porque assim, quando a gente passa, os efeitos são tão proeminentes que às vezes a gente faz qualquer coisa para tirar. Sim, Você sim. entendeu? Porque uma insônia não é fácil, uma irritabilidade. Então, você chega no profissional, ele te oferece e fala para você, olha, o risco é maior que o benefício, com certeza você vai. Você vai aderir. Você vai né? aderir. E se uma medicação não der certo, você tem a outra. Então, assim, os dois estão juntos. Tem nessa. caminhos. Tem caminhos, os dois estão juntos. Ela não tá sozinha. Né? Então, é só uma fase, tem que levar com um bom humor. E parabéns pela E é sua isso. profissão, porque não deve ser fácil ser ginecologista. E cuidar de mulheres nessas mulheres. fases difíceis que a gente passa. Porque é isso, né, gente? Não, tá, vou tentar esse remédio. Ai, não piorou. Não, então troca. Agora tá bom. Não, agora tá bom. Mas daí complicou aquilo lá. Então, assim, parabéns, tá? Por cuidar tão bem de nós. E é legal que a gente tá E é cuidando legal. das mulheres que a gente fez o parto, né? Hã? Tô cuidando das mulheres, Exato. na fase que eu fiz o parto. Você Eu já tá conheço nessa- ela no período da menacme, que é antes da menopausa, e agora. Uau. E o mais interessante, que quando a paciente chega falando dos sintomas, hoje eu também tenho. Então, isso eu acho muito É muito legal. Médico E não mulher. precisa dar conta de tudo. Médico, eu gosto sabe? de Humaniza, médico. cara, Tudo né? certo, Tudo humaniza, né? né?
E não precisa dar conta de tudo, né? É a fase que a gente vai... Eu falo que eu tô deixando cair os pratos. E tá tudo bem, né? Não dá. A gente não é mais polvo, né? Não. E tá tudo certo. E deixa eu sentir meu calorão aqui. Deixa. Gente, tá gelado aqui, o tá Maria gelado. falou pra mim no telefone, você não sabe, amiga. Senti meus primeiros calorões ontem. Ai, eu achei muito engraçado. E é Mas é isso. Obrigada, Tem jeito. El. Obrigada, Obrigada. querida. Assim, a próxima vez você já conta mais como vai estar mais os calorões. É. Como vai estar mais, né? A Verdade. gente vai se cuidando, a gente vai trocando essa E ideia. a verdade gente mesmo. também, né? Vai avançar nos sintomas. Viu? Mas é assim, não é fácil porque a gente tá numa sociedade em que ser jovem, bonito, ser... tá na moda. Então, você olha pro espelho e você vê o seu colágeno caindo, a sua barriguinha crescendo. Não é fácil a parte psicológica. Então, a gente tem que levar com bom humor, mas a gente também não pode deixar a peteca cair. Com certeza. E eu vou Né? te falar também, a gente não tem que achar que a gente vai ser... que a gente tem que ter aquele corpo, que a Não gente tem tem que ter que aquele ter. rosto, porque não tem. Nós temos marcas de vida. De vida. É aquela coisa. Minha cesárea é uma marca da minha vida, entendeu? A minha ruguinha é a marca da minha vida. E tá tudo bem, tanto que a gente já passou aqui até... A gente não precisa ficar tentando esconder isso, Exatamente. gente. É claro que a gente vai estar bonitinha, que a gente vai se cuidar, que a gente vai fazer academia, né? Uma hora, né, Fernanda? Mas é isso, gente. Vamos isso aproveitar o mesmo. agora. Somos lindas, estamos super bem, temos saúde. E vamos É isso. tocar. E Né? essa nova fase é demais, vai ser demais. Ai, eu